da criação da FACEP, no meu entender, foi uma das coisas mais importantes que aconteceram no estado de Pernambuco nos últimos 50 anos, ou talvez em toda a sua história. Porque vivíamos um momento da abertura democrática, tínhamos aprovado uma nova Carta Constitucional para o Brasil. Pernambuco, até eu diria nesse campo, foi pioneiro no Nordeste. E ela então começa com um grupo muito ativo, tido como primeiro presidente o professor Sebastião Simões, um engenheiro químico, que foi um pioneiro e que criou a Coperbo em Pernambuco, e tínhamos como diretor científico o professor Sérgio Rezende. Em 1986, teve uma eleição para governador do estado de Pernambuco e vários dos professores da universidade participaram da campanha para a eleição e Miguel Arraes foi eleito. E durante a época da campanha, foi organizado por Tânia Bacelar, um grupo de trabalho para fazer propostas para a área de ciência e tecnologia. E Miguel Arraes foi eleito. E logo que ele foi eleito, então, o mesmo grupo recebeu a incumbência de fazer algumas propostas mais concretas, detalhar algumas das propostas. E uma das mais importantes, na verdade a mais importante na nossa opinião, era a criação de uma fundação estadual de amparo à pesquisa. Quando o Sérgio Rezende foi apresentar a FACEP e a importância da FACEP, ele falou do que é uma casa da ciência, da tecnologia, que não devia ter engenharia científica. E frisou bem, porque era o começo e queria deixar essa mensagem bem clara para os políticos. E o Miguel Arraes, quando foi se despedir do governo, e Sérgio Rezende estava lá presente, ele falou para Sérgio, eu estou saindo e não lhe pedi nenhuma bolsa na FACEP. Qual foi a particularidade de Pernambuco? Eu acho que foi essa aliança entre a pressão do governo, do então governador, né, com a mobilização da comunidade científica, que também tinha nela várias lideranças nacionais. Então se conseguiu que também na Constituição de Pernambuco se permitisse que os recursos pudessem ser vinculados. E a FACEP enxergava que essa comunidade não podia estar só dentro da universidade. Por isso que o primeiro programa da FACEP, de fomento, já tinha duas vertentes. Um programa de fomento aberto para ampliar a base, que era pequena, e outro era indução em áreas estratégicas, aquelas áreas para as quais Pernambuco tinha uma vocação. São sempre construções coletivas e construções cumulativas, né? Quer dizer, elas avançam num processo de acumulação em que sempre se coloca um tijolo a mais e tudo mais. É verdade também que pode acontecer, não é incomum na história das instituições, que às vezes alguns tijolos caiam ou sejam retirados antes que novamente se comece a reconstruir aquilo. Então isso é uma obra permanente, na verdade. A FACEP foi criada com essa preocupação de ela ter uma continuidade, né, de política de governo e não políticas transitórias. Então isso é uma coisa muito importante. A outra é a transparência. Todo o nosso fomento, ele vem consubstanciado por pareceres de pessoas especialistas da área. Nós temos uma incubadora, que é a primeira incubadora de empresas de Pernambuco, que está aqui há 24 anos, que já colocou no mercado mais de 100 empresas. E muitas delas, né, tiveram um apoio fundamental da FACEP. Dos primeiros financiamentos que eu tive de pesquisa, né, foi exatamente a FACEP que permitiu a implantação desses laboratórios, né? Então ele tornou o meu laboratório mais competitivo, né, de tal maneira que eu pude também buscar recursos, né, em órgãos federais. Este avião aí não é um avião de acrobacia, mas ele aguenta 10 gravidades positivas e negativas. O cálculo estrutural dele é para 10 gravidades com margem de segurança de 100%. Esse é um processo que envolve muita gente, então o nosso trabalho de fazer esse ferramental, de fazer tudo isso aí sem a ajuda da FACEP seria muito difícil. Eu cheguei aqui em 1985, eu e meu marido, nós dois somos enólogos. Em 91 nós adquirimos essa propriedade
e começamos a cultivar as uvas com o interesse de montar uma adega para a gente. E em 98 nós lançamos nossos primeiros vinhos e em 2004 nós alteramos nosso cultivo para orgânico. Em 2006 fomos certificados pelo Instituto Biodinâmico, IBD, e em 2007 registramos o produto no Ministério da Agricultura e em 2008 lançamos o primeiro vinho orgânico. Nos projetos que a gente tem junto à FACEP, estudamos quais as melhores variedades nesse sentido do orgânico. Mas eu gostaria de destacar também o papel da FACEP na área de educação e divulgação científica. O Espaço Ciência já está completando 20 anos e sempre teve uma relação muito estreita com a FACEP. Ontem mesmo eu encontrei um aluno fazendo química na universidade e ele falou assim: eu resolvi fazer química depois que visitei o Espaço Ciência. Eu já gostava da FACEP porque eu fui bolsista, né, durante toda a minha graduação. Isso me ajudou muito a permanecer na universidade. Em 2009, com o meu primeiro projeto aprovado, foi um caso realmente de amor mesmo, porque ela me deu a oportunidade de trazer, né, de levar o oceano para essas pessoas, para o sertão. Então, foi aí que a gente começou com o Museu, né, de Oceanografia, a trabalhar na popularização da ciência lá em Serra Talhada. Quando nós pensamos em montar esse museu, um ponto crucial era obter recursos para que a gente pudesse fazer tudo isso. Então a FACEP e o CNPq foram essenciais. Através dos recursos que recebemos do projeto, pudemos montar toda essa infraestrutura. E hoje a FACEP é muito essencial para nós porque é através da FACEP que eu consigo os monitores. A FACEP teve um papel muito importante na última reunião que aconteceu aqui em Pernambuco, e graças a esse apoio da FACEP, essa reunião se estendeu pelo interior de Pernambuco, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, né? Favorecendo aproximadamente 15 mil professores do estado e do município, né, realizarem atividades. E como diretor de pós-graduação, eu também posso dizer, né, uma vez que trabalho em vários cursos de pós-graduação aqui na universidade, que a FACEP ajuda muito os cursos que estão iniciando, né? Que muitas vezes CAPES, CNPq não tem condição de apoiar, de dar um suporte de bolsas, e a gente vê que a FACEP apoia muito, principalmente quando ela dá apoio à interiorização, a projetos e a cursos que estão no interior do estado. A FACEP é um órgão primordial, né, de incentivo aos pesquisadores, né, aqui não só de Recife, mas de Pernambuco de maneira geral, né. Ela também favorece muito essa integração entre universidades, né, principalmente quando a gente consegue fazer uns projetos em rede, né. Então ela é fundamental. Inicialmente eu desejo agradecer muitíssimo à Fundação de Amparo à Ciência de Pernambuco, FACEP, primeiro por eu ter sido escolhida, por ter sido o projeto número 1 da FACEP. Isso aí demonstra como nós estávamos assim ávidos, necessitados, carentes por ajuda. E a FACEP veio ser esse alento no nosso estado. Nós temos grupos em diferentes níveis de maturação dentro da universidade. Então, ao mesmo tempo em que temos uma demanda muito grande pelos PPPs e pelos PRONEMs, já temos outros grupos que têm muito interesse em consolidar parceria com instituições no exterior. Então, eu poderia dizer que são muito importantes, tanto o PRONEX quanto as parcerias de intercâmbio internacional que a FACEP faz. Esse programa foi pensado a partir de uma demanda que existia na região. Então, nós reunimos Embrapa, Senai, UNEB, Instituto Federal, Univasf, e nós juntos construímos o projeto, encaminhamos a FACEP, né, que foi importantíssimo para nós essa parceria com a FACEP, senão o programa não existiria. Esse programa do DINTER, né, em Engenharia de Alimentos,
teve uma vantagem muito importante para mim, porque eu estava recém-contratado, né? Então eu não poderia me afastar para fazer essa pós-graduação. Então a FACEP foi o principal apoio financeiro e logístico para a execução desse projeto. Concluí o doutorado em Engenharia de Alimentos no programa Interdinter, a parceria entre FACEP e Universidade Federal de Santa Catarina. A FACEP inovou aqui no estado e acho que até a nível nacional, estabelecendo várias parcerias que permitem a complementação no valor de bolsas de pós-graduação e de pós-doutorado. Então, a Agência Pernambucana de Águas e Climas é uma dessas parceiras e os projetos das bolsas eles são julgados de uma maneira normal pelas câmaras da FACEP e, dependendo da temática, nós somos submetidos a uma outra avaliação por uma equipe da própria Agência Pernambucana de Águas e Climas. Se a temática for de interesse para a agência, eles complementam o valor da bolsa, o que é sempre muito positivo, porque a gente consegue trazer, né, de fato, mais interesse do aluno, né, mais empenho para produzir, não só academicamente, mas pensando no desenvolvimento do Estado. Olha, eu vou te dizer que, principalmente na área da gente assim, de pesquisa com bioquímica, com biotecnologia, a FACEP contribuiu de uma forma impressionante. Eu vi assim, o desenvolvimento nos últimos 7 anos, né, a quantidade, não só a quantidade de bolsas, a quantidade de projetos que saíram. E esse laboratório no qual estamos filmando era um depósito, onde só tinha reagente velho. E aí, com o financiamento da FACEP, foi possível limpar tudo, né, e reformar, né, colocar esse chão maravilhoso, essas prateleiras, tudo novinho, equipamentos, e fazer com que um lugar que estava inutilizado, que estava, né, abandonado, se tornasse um laboratório rico assim, em termos de pesquisa, né? Eu sou aluno de escola pública, eu comecei minha vida lá no liceu, onde eu fazia a 5ª série, mas aí surgiu essa oportunidade de fazer esse curso superior em automotiva aqui na Itália, e hoje eu estou aqui estudando e dando continuidade ao meu curso. A ideia da FACEP foi o seguinte, foi financiar a ida de 50 estudantes. Esses 50 estudantes, eles teriam duplo diploma, se formariam pelas universidades de engenharia daqui, na engenharia mecânica e pela Escola Politécnica de Turim em engenharia automotiva. Eu não consigo ver Pernambuco sem a FACEP. E eu lhe digo assim, eu venho de outro estado, infelizmente eu não sou pernambucana, mas eu sou muito orgulhosa de que no meu Pernambuco exista a FACEP para financiar. A gente sabe o diferencial que isso faz, quer dizer, se a gente investe mais em pesquisa, a gente pode atrair mais pesquisadores para Pernambuco, a gente pode se tornar uma referência em formação de recursos humanos em Pernambuco, né? E isso faz diferencial ao longo prazo. Então, a minha expectativa é essa, que a gente cresça o financiamento da FACEP, particularmente consiga se tornar um referencial em formação de recursos humanos e pesquisa em algumas áreas que a gente já é bastante forte. O futuro da FACEP é sempre ser mais arrojado, é pensar sempre mais para cima, mais alto. Eu acho que hoje nós conseguimos duas coisas muito importantes. Nós conseguimos a aprovação do quadro, que nós vamos ter corpo profissional efetivo aqui dentro da FACEP, e a lei que garante orçamento para a FACEP. Com isso a gente pode pensar passos maiores. E eu acho que se a gente tem que dar passos maiores nas duas direções, na consolidação da ciência e tecnologia de Pernambuco, a consolidação do sistema de ciência e tecnologia de Pernambuco, nas suas instituições, nos seus laboratórios, e na preocupação de articular a ciência e tecnologia do Estado de Pernambuco com o desenvolvimento do Estado, com os programas de crescimento do Estado. Eu tenho depositado uma esperança muito grande de que de agora por diante nós vamos ter uma FACEP com mais recurso, com mais liberdade e com mais
vivência da comunidade, que se vai se transformar, na verdade, na casa do cientista pernambucano. A FACEP é a casa para criar uma mentalidade, criar competências, criar capacidade em Pernambuco para desenvolver o estado de Pernambuco. E assim foi desenvolvido essa concepção que ciência deve fazer parte da vida das pessoas.